Oi, gente, bom dia. Ah, que legal, me responderam. Bom, vamos esperar o... Bom, primeira coisa, já vou me justificar do layout da minha palestra, né? Uma psicóloga no meio de um monte de gente que trabalha com digital, quando eu vi as apresentações, eu fiquei, meu Deus. Mas eu resolvi não mudar tudo e sustentar realmente esse lugar da psicologia, né? É um lugar também que eu venho muito acadêmico. Então, hoje eu vou falar sobre escuta e comunicação não violenta. Alguém já ouviu falar sobre comunicação não violenta? Opa, algumas pessoas aí. Qual que é o meu lugar de fala, né? Então, eu sou psicóloga, né? Tenho mestrado em psicologia, já fui conselheira do Conselho Regional de Psicologia, que foi uma grande experiência de gestão. Não tentem imaginar quase 30 psicólogos juntos tentando fazer gestão de alguma coisa. É realmente bem confuso, a gente não para de falar e a gente teve que recorrer aos administradores, sim, com certeza. Então, eu durante muito tempo fui docente, dei aula, adoro, é algo que está ali já, né, desde a minha construção da minha educação. Meu pai era professor, mas hoje em dia eu não sou mais docente, mas é aquela coisinha que fica ali sempre batendo na porta, que vontade de estar lá naquela sala de aula, tendo aquele contato com os professores, com os alunos também. A questão da docência, ela veio que no primeiro semestre em que eu me tornei mãe, tenho uma filha chamada Betânia, ela tem 3 anos hoje, foi o meu último semestre como docente. Ali eu, vou ter que rever algumas questões da minha área profissional. E talvez aquilo que a Thaís falou em relação a ser mulher e estar no LinkedIn, talvez alguns homens não entenderam aquilo, porque realmente é uma questão que as mulheres passam, né? É uma questão de gênero. E os meus estudos também, eles partem nessa perspectiva de gênero. Então, tem algumas pontuações que vão mudar aí nessa questão na relação no mercado de trabalho. Eu já atuava como psicóloga clínica, sigo atuando, mas eu sempre gostei de estar no movimento. Então, eu era psicóloga clínica e dava aula. Mas, como eu falei para vocês, eu tive que rever, porque eu investia muito quando eu ia preparar qualquer aula para qualquer turma. Nunca era igual. Então, eu estava sempre envolvida naquele trabalho. Sim, meu nome era trabalho. Talvez ele ainda seja, mas eu estou conseguindo fazer um equilíbrio melhor disso hoje em dia. Também atuo nas empresas, né? Hoje em dia, uma das empresas que eu atendo, por coincidência, o Cláudio também atende, né? Estava ali se gabando, o Rony também atende, então tem parceiros aqui de trabalho, que é a Pampeiro. Dentro disso, eu também tenho um projeto, idealizadora de um projeto, junto com uma parceira que é educadora parental, que é o Mãe Acolhe Mãe. Por que eu estou contando tudo isso para vocês, né? Porque, querendo ou não, tem um lugar muito específico da psicologia, que é a escuta. E a gente, mesmo, né, sabendo disso, que é o grande diferencial da nossa área, muitas vezes a gente esquece desse detalhe e fica buscando outros dispositivos. Por quê? Porque é difícil vender a escuta. Então, eu fui lá, trabalhando nas empresas, e aí eu chegava lá para o diretor, chegava para outro gestor, não, eu vou escutar, e as pessoas não conseguem entender o que é essa escuta. O que tu vai tirar de tão importante nessa escuta? E aí eu fui percorrer nesse caminho, inclusive em relação aos estudos da parentalidade, educação, perinatalidade, e veio a questão da comunicação não violenta, né? É incrível. Quando a gente começa uma busca, as coisas vão realmente nos levando e parece que o universo vai conspirando a favor. E ali eu vi na comunicação não violenta uma base coesa e teórica para conseguir vender o meu trabalho e conseguir mostrar que a escuta é importante no ambiente corporativo. Então, foi um pouco essa trajetória que eu fui fazendo. O que eu espero hoje? Eu não espero que vocês super concordem, aceitem e queiram implementar a comunicação não violenta. Não é esse o objetivo da própria comunicação não violenta, né? A questão é que vocês possam refletir, inclusive sobre as relações de vocês, conjugais, com amigos, com familiares, né? Com as relações de vocês com os colegas de trabalho e com as relações de vocês enquanto gestores, empresários, empreendedores nas empresas também. O que é, então, a comunicação não violenta, né? Ela é um processo de comunicação criado por um psicólogo norte-americano, que é o Marshall Rosenberg. Ela vem trazer, então, diálogos e relacionamentos mais saudáveis. Com qual objetivo?
com o objetivo de atender às necessidades da melhor forma possível. O Marshall, ele mediou, né, conflitos de 60 países na questão de resoluções de conflitos de guerra. A CNV, chamada, né, CNV, que é muito grande, Comunicação Não Violenta, né, ela é utilizada, existem facilitadores da CNV no Brasil, no mundo inteiro, né, e no Brasil, cada vez mais as corporações têm utilizado desse dispositivo para trabalhar com suas equipes dentro da empresa. O que é a grande questão da CNV? É que ela entende o conflito como muito importante, mas a gente tem que entender como que a gente lida com esse conflito. Não evitar o conflito, mas trabalhar com o conflito da melhor forma. E ela vai pensar, ela realmente é uma nova visão de mundo, assim. Ela vai pensar que para a gente poder se comunicar bem, como o Cláudio já disse, como a Thaís já disse, a gente precisa pensar na forma como a gente comunica. Muitas vezes, e daí deixo para vocês pensarem, a gente quer uma coisa e a gente não consegue descrever a nossa necessidade. E aí dá o conflito, ou aquela pessoa acaba não fazendo aquilo que a gente quer, porque a gente nem soube também pedir explicitamente. Então, é um pouco nesse sentido. A comunicação não violenta, ela vai abrir o espaço para a escuta e para a conexão. Conexão entre pessoas, pensando em relacionamentos saudáveis com base na confiança. O que daí uma psicóloga, então, está fazendo aqui nesse evento, né? Justamente, é um evento digital, que conecta pessoas. Só que o digital, ele é um canal, ele é um dispositivo, né, realmente para conectar pessoas. As pessoas seguem sendo pessoas. Então, a gente precisa falar sobre essa comunicação interpessoal. Como que se dá essa comunicação interpessoal? Eu tenho uma facilitadora do CNV que ela diz, bom, pelo menos a minha profissão, nunca nenhum robô vai tomar conta, né? Porque psicólogo sempre vai precisar olhar no olho do outro e escutar aquele outro. A gente, enquanto ser humano, precisa também dessa conexão. A gente, quando um bebezinho lá nasce, se ele é largado ali do lado, ele não se desenvolve, ele não sobrevive. A gente precisa desse vínculo, a gente precisa desse afeto, a gente precisa dessa conexão. Então, a gente não aprendeu a se relacionar. Em algum momento da escola formal de vocês aprenderam, discutiram, conversaram em como se comunicar, em como se relacionar? Alguém aprendeu isso? Eu dava aula de relações interpessoais, comecei assim, e acho que era só nesse momento, e todo mundo achava, ai, né? Quando não, na primeira aula, pelo menos, chega, nossa, o que é isso? Aula de psicologia? Como assim? E daí depois começa a entender, porque aquele momento era um momento de muita reflexão. Então, o que acontece? A gente não aprende a se relacionar. Só que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente é exigido o tempo todo por essas habilidades. A gente acha que se relacionar e se comunicar entre pessoas é algo tido como natural, né? Como que eu aprendi? Primeiro na minha casa, na minha família, depois na escola, e é isso. Tá tudo bem. Só que a gente comunica muito mal. A gente, na verdade, não sabe se comunicar. E por isso que dá a maioria dos conflitos. Então, somos contratados pelo LinkedIn, né? Tá isso aí nos dizendo, e demitidos pelo Facebook. O que significa isso? A gente é contratado pelas nossas habilidades profissionais e demitidos pela falta de habilidades das nossas relações na comunicação interpessoal. Então, a CNV ela vem para ajudar a se comunicar da melhor forma possível. Para que a gente tenha uma comunicação mais clara, para que a gente possa transmitir, então, as nossas ideias, oferecer e receber feedback, estabelecer acordos saudáveis entre as pessoas. Qual que é o sonho de toda a organização? É que aquele colaborador vista a camiseta, que seja engajado. Escuto isso muito dentro das empresas. Que tem uma geração aí, tudo culpa da geração, né? Tem uma geração aí que não veste a camiseta, que chegou na hora de ir embora, ela quer ir embora, que ela não faz nada além do que está no contrato de trabalho, que ela não consegue se engajar. Gente, como que a gente vai trabalhar, então, com essa geração? A gente também precisa entender que o mecanismo que está acontecendo até agora, que a maneira com que se está lidando com as coisas até agora,
não cabe mais realmente para esta geração. E aí, então, uma pesquisa investigou mundialmente o nível de engajamento dos profissionais no mundo do trabalho. 23 milhões de trabalhadores foram, então, entrevistados. 13% foram tidos como altamente engajados. O que é isso? São pessoas que têm uma relação emocional com o trabalho e realmente elas trabalham por prazer. Elas têm um investimento naquilo, elas sentem o reconhecimento daquilo. Só 13%. 63% foram tidos como não engajados. Essas pessoas são infelizes no trabalho. Elas só estão no trabalho porque elas precisam do salário. Isso é o que eu mais escuto em tudo que é organização. Eu só estou aqui porque eu preciso comer. Isso é triste, né? A gente fica bem amarrado. 24% é tido como altamente desengajados. Elas também têm uma relação emocional com o trabalho, mas é de ódio, né? Elas têm estresse, talvez até síndrome de burnout. Aqui as pessoas estão realmente, num nível que elas querem sair daquele trabalho, mas elas não veem outra possibilidade, elas não veem outra alternativa. 80% dos profissionais veem a questão da frustração com o trabalho, né? Que é o que? A falta de reconhecimento, de serem ouvidos, de serem escutados, falta de interesse sincero pelos problemas desse colaborador, né? Pouco diálogo, também pouco diálogo entre os colegas, é uma bola na neve, né? Ninguém escuta ninguém e as coisas vão seguindo. 84% das demissões tem a ver com relacionamento interpessoal. Então é por isso que eu estou aqui, né? A gente estudei pessoas. E o que é o relacionamento interpessoal? É como a gente comunica. A gente está falando, sim, de comunicação. Então, quem fala? É bem importante, claro, eu fiz super resumido o meu lugar de fala pela questão do tempo, mas é muito importante a gente pensar qual que é o nosso lugar de fala. Quais são os parâmetros que a gente tem, que construção que a gente tem da nossa educação, como que eu cheguei até aqui, como que foi essa trajetória. Quem escuta tem tudo a ver o que tu supõe do outro, essa trajetória da tua vida, né? Eu sempre digo, a psicologia ela traz uma coisa muito legal, que é eu pegar aqui o meu copinho, um copo, né? Todo mundo vai ver que é um copo, vou aproveitar e vou tomar água, tá? Porque eu fico falando, minha boca sempre fica seca. E todo mundo vai dizer, isso aqui é um copo, tá? Mas alguém pode dizer, não, isso aqui é uma garrafa. E por aí vai. A questão do trabalho, por exemplo, da psicologia, é a gente não saber o conceito que cada um dá para cada coisa. Porque esse conceito está muito baseado no parâmetro de quem escuta. Então, eu sou feliz, mas o que é felicidade para ti? Para mim é tal coisa, para ti é o quê? E por aí vai. O que fala é o conteúdo, né? O assunto, o problema, enfim. Mas ainda, o principal, né, é como fala, que é o que já foi falado aqui. Como a gente comunica. Hoje em dia, pode ser o mesmo conteúdo. Se eu estou falando, quero transmitir tal conteúdo. A forma como eu vou comunicar vai abrir espaço para a receptividade daquela pessoa no que eu estou comunicando. Então, a gente precisa virar uma chave aí. Por quê? Porque a gente vem de uma construção de educação muito autoritária. De cada um, pensem agora como vocês foram educados mesmo. Como que foi a relação com pai e mãe, como que foi a relação com quem criou vocês, como que foi a relação com os irmãos, né? Se tem irmãos. A gente tende a ter uma educação baseada pelo medo. E então, a gente tende a ter pais autoritários. E esses pais autoritários tendem a seguir uma educação autoritária. E essa educação autoritária, se esse cara vira um gestor, um diretor, ele tende a implementar essa educação autoritária na sua empresa. Achando que está tudo bem, porque deu certo com ele, né? Afinal, está nesse lugar importante, né? E aí, a gente tem que pensar, qual que é a sua compreensão da natureza humana? Quando a gente vê as pessoas se agredindo, a gente logo já diz, o ser humano não deu certo mesmo, né? Tudo uma
né? Olha ali, não dá, o mundo não tem volta, está tudo indo por água abaixo. Franz de Waal é um biólogo que ele fez toda a vida pesquisa sobre empatia na natureza. E ele tem um livro publicado que é A Era da Empatia. E ele traz que a maioria das pessoas acreditam que a lei da seleção natural de Darwin, essa lei seria baseada na competição e na violência, ou seja, que o mais forte sobrevive. Alguém já escutou isso? O mais forte que sobrevive? Já? Sim? O que acontece? É uma leitura errada da lei de Darwin. E ele, como biólogo, se coloca na responsabilidade de falar isso, de uma leitura errônea que a gente faz da própria biologia enquanto construção do ser humano. Quem sobrevive é o mais adaptado. E a adaptação, ela tem tudo a ver com a colaboração. Ele também fez pesquisas com gorilas, onde ele disse que o macho alfa de um grupo nunca é o mais forte, só o mais forte. Ele é também o mais empático e o mais justo. Aquele macho alfa que é injusto ou que ele não consegue trazer a paz para aquele grupo, ele é automaticamente excluído. Qual que é a questão? Vocês vão me dizer, como assim, Bruna? Agora a competição, não dá para ter competição? Dá, claro que dá. A competição, ela também é importante. Só que ela não é a única regra. E é justamente essa transformação de perspectiva e para trabalhar com essa nova geração que vem aí. Né? A gente tende a ver a competição como a única regra, o único caminho. Mas existe o caminho da colaboração. E é importante que a gente consiga olhar para esse outro lado da moeda. Então, se a competição for essa única motivação, a nossa sociedade está fadada realmente a se autodestruir. Né? Então, o Marshall ele descobriu que realmente a chave para que as pessoas consigam, então, se manter compassivas, né, terem compaixão uma pelas outras, está na questão da linguagem. O Marshall era judeu. Ele, desde muito novo, sofreu violência pelo preconceito. E ele não entendia aquilo. E um dia ele perguntou para o menino que foi violento com ele, por que ele fez isso? E ele olhou e disse, porque tu é judeu. E ele chegou em casa e foi perguntar para a mãe dele o que significava isso. E ali começou essa trajetória dele para ele ser um grande psicólogo, PhD, e realmente implementar, né, descobrir a questão da comunicação não violenta e exercer ela no mundo inteiro, em grandes debates de resolução de conflitos. Sabe aquelas notícias que a gente vê no jornal? Né, o país tal fez um acordo com o país tal, tem algum comunicador da CNV lá junto. Né? Então, é um trabalho super importante para conseguir mediar esses interesses e conseguir achar algo em comum. Então, é produzir algo a partir das duas partes. E aí, vocês podem parar para pensar. Quais que são as palavras que te tiram do sério? O que você disse ou fez que tirou outra pessoa do sério? O que a gente ganha com uma comunicação baseada na agressividade? Vocês conseguem ter resultados com uma comunicação baseada na agressividade? Que resultados vocês estão tendo? E o que ela acaba sendo, se ela acaba sendo realmente construtiva? E aí entra uma questão, que quando a gente escuta violência, né, se eu tivesse mais tempo, era bem importante eu conseguir também escutar de vocês isso. O que é violência para vocês? Porque violento, uma comunicação violenta, ela não precisa ser uma comunicação que a pessoa está gritando. Uma comunicação não violenta, inclusive, pode ser uma comunicação que ela está falando bem baixinho. A comunicação violenta, ela pode ser uma comunicação em silêncio, quando tu não responde o teu cliente. Pode ter sido uma violência para ele. Então, a violência, nesse sentido, entra numa perspectiva muito mais ampla. Foi com essas e outras reflexões que o Marshall sistematizou, então, a CNV e mediou conflitos de guerra no mundo todo. Mas sabe o que ele dizia? Que ele não conhecia ambiente mais violento que o ambiente corporativo. E sabe por quê, gente? Porque num ambiente de guerra, as coisas estão explícitas. Está todo mundo ali colocando para fora o seu ódio, essa raiva.
No ambiente corporativo e de empresas, a violência ela é constante e implícita. É uma violência realmente silenciosa. E ela é silenciosa também porque a gente tem medo de chegar nela e trabalhar com ela. E por isso que precisa de psicólogos dentro das empresas. Então, a nossa construção, ela vem muito de uma construção psicológica mesmo, né? E, obviamente, social e cultural, claro, que o jogo da culpa e da verdade. A gente tem uma construção muito dicotômica, né? Que é de certo e errado, culpado e inocente, punição e recompensa. Então, a gente tende a não aceitar críticas. Então, como que você se sente quando recebe o feedback negativo? Né? Como que vocês reagem quando recebem feedback? Como que vocês se sentem? Né? Que necessidade que é despertada ali? Então, a gente passa muito mais tempo discutindo de quem é a culpa de tal problema do que pensando na solução. E um meio justamente de bloquear essa conexão é através da culpa. Né? A culpa ela vai nos levar a atribuir a outros uma responsabilidade de um sentimento nosso. E a gente, então, joga a culpa no outro o tempo inteiro. Porque eu estou assim, porque você fez tal coisa, porque você não sei o quê, porque você. Nunca é porque eu. Então, o gestor fala, esse relatório está horrível, você fez tudo errado. Colaborador 1, né, num determinado perfil, ele vai dizer, não. A culpa é sua, está tudo errado, porque você esqueceu de colocar, né, os dados, eu fiz tudo certo. O colaborador 2 vai dizer... Não, mas quem mandou fazer assim foi a Marta. Já jogou a culpa no outro, né? O colaborador 3 vai dizer, realmente, eu não faço nada direito mesmo, nem sei por que vocês me contrataram, está tudo errado. Esse aqui assumiu a culpa e colocou no lugar de vítima, né? Então, como melhorar o diálogo com a CNV? Primeira coisa, a autoconexão. Percebam como tem tudo a ver com o digital e com o que vem sendo falado. Por coincidência também, o Osório ele é meu irmão. Né? Por coincidência, eu juro para vocês, é coincidência, a gente trabalha junto em alguns espaços. Então, eu vi toda essa trajetória dele. E eu ficava pensando, meu Deus, mas isso é psicologia, mas é assim que eu trabalho. E aí que tá. Daí a CNV veio e deu, é essa base para eu conseguir também comunicar para as pessoas o que eu não conseguia comunicar de outra forma teórica, pelo menos a partir da psicologia, né? Então, a autoconexão, lá quando vocês têm que pensar na marca de vocês, né, no posicionamento, tudo isso, a mesma coisa enquanto ser humano. Que necessidades que eu tenho, que sentimentos que eu tenho, que sentimentos que me gera quando eu vou lá dar uma palestra, que sentimentos que eu tenho quando eu vou fazer tal coisa. De eu entender esses sentimentos, essas necessidades minhas. Segundo passo, a autenticidade. A gente acha que ser autêntico é falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, só falar a verdade. Só que falar a verdade geralmente é do outro. Tu acha que ser autêntico é falar fulana, né? Por que tu veio de verde e não veio de rosa? Eu preferia que tu tivesse vindo de rosa. É sempre relacionado ao outro, de novo. Não, gente. Ser autêntico é saber o que você quer e saber comunicar o que você necessita e o que você sente. Isso é ser autêntico. E aí abre espaço para empatia. Aquela velha historinha de se colocar no lugar do outro, que sempre me incomodou, mas que realmente é importante. Só que a parte que me incomodou sempre, toda a vida, quando eu escutei essa palavra lá desde a faculdade, é que não tem como se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque o outro é o outro, eu sou eu. Ainda o ser humano não consegue ter esse dispositivo e essa possibilidade. Então, se eu for calçar o chinelo lá da minha amiga, vai ter o formato do pé dela. Não vai ter o meu formato do meu pé. Eu posso tentar me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que sempre levar em consideração que eu vou estar me colocando no lugar dele com os meus parâmetros. Então, eu tenho que tentar me livrar um pouco desses parâmetros. E, para isso, é necessária humildade. Humildade de entender esse lugar. E como fazer, então, esse processo de empatia? Escutando. Eu só vou saber isso, o que é violência para cada um de vocês, se eu escutar. Só vou saber como vocês estão se sentindo aqui nessa manhã, se eu escutar vocês.
Eu posso escutar só olhando vocês? Posso, né? A gente não comunica também só falando. A gente comunica pela forma que a gente está sentado, a gente comunica pela nossa expressão. Só que, realmente, a gente vai conseguir tirar mais de vocês se vocês falarem. Então, apostar na solidariedade e não no medo como afeto fundamental das relações. Lentamente pode substituir, então, a culpa pela responsabilidade. E isso pela implicação. E é aí que a gente vai conseguir ver equipes engajadas. Então, as dimensões do mundo corporativo. A gente resolve as coisas lá numa reunião, fica lá discutindo, acha uma solução e vai executar. Mas qual que é a grande questão aí, gente? Quem que está pensando essas coisas? Quem que vai executar? Né? Quem que vai sofrer as consequências daquela decisão? A gente precisa começar a considerar as necessidades e sentimentos das pessoas envolvidas no processo. Não é simplesmente dizendo, você tem que se engajar, que a pessoa vai se engajar. Isso não funciona. E a gente tende a se confundir na questão de um problema complicado com um problema complexo. Né? Um problema complicado é aquele que é mais operacional mesmo, que, enfim, vou trocar lá alguma coisa mecânica, eu sei que aquele instrumento ele serve para isso, e ponto. Né? Um problema complexo, olhem só, envolve muitas partes que se influenciam mutuamente e têm vontades independentes. O que é isso? Pessoas, né? Pessoas. Pessoas sempre vai ser um problema complexo. E é por isso que eu escuto muito. Pessoas, coisa triste lidar com pessoas, né? Horrível. Pessoas, que complicado, pessoas. Então, os problemas complicados, a gente tende... Aliás, os problemas complexos, a gente tende a lidar como problemas complicados. Né? Então, a gente acaba ignorando as partes envolvidas e os sentimentos e as necessidades das partes. Então, a gente tem que considerar, Bruna, agora os sentimentos e necessidades de todo mundo, como que a gente vai fazer isso? Alguém aqui já teve algum problema de reclamação de algum serviço que não aconteceu como vocês queriam? Pode levantar a mão, vamos fazer assim para tentar se comunicar. Se sentiram escutados quando falaram desse problema? O que acontece, né? Muitas vezes, é óbvio, todas as empresas têm, então, uma normativa. Como lidar com isso, né? E aí a pessoa que está lá na empresa, ela fica fazendo aquele protocolo, e a outra fica tentando dizer essa questão. E a outra fica fazendo o protocolo, e a outra fica tentando dizer, a outra não se sente escutada. E ali dá um outro conflito, né? Só que a grande questão é que se essa pessoa conseguir se sentir escutada, porque todo mundo quer se sentir escutado, ela já consegue abrir espaço para, inclusive, escutar o protocolo que está sendo dito do outro lado. É abrir um espaço. Isso precisa de tempo? Sim, às vezes precisa de tempo. Às vezes nem tanto. É só tu conseguir se conectar rapidamente ali. Acontece isso e ela consegue já rapidamente também escutar o protocolo que tu tem que, né, passar. Então, a questão é reconhecer as necessidades e sentimentos dos outros. A gente não precisa cumprir, a gente não precisa escutar, eu queria isso e tu ir lá e fazer aquilo. Não é isso. É reconhecer, é abrir espaço, né? É mostrar que eu me importo. É poder ser que eu... Pode ser que eu, aliás, possa ajudar ou não possa ajudar, né? Isso também. Às vezes a pessoa falou algo e eu posso ajudar ela. Às vezes não. Mas é abrir esse espaço para o interesse do outro. Então, vai facilitar muito o diálogo. É incrível, porque eu faço escutas por setores, além de escutas individuais, e as dos setores é realmente muito, muito produtiva. E o ambiente no outro dia, depois da escuta, nossa, a empresa me ouviu. Eles não sabem que resultado vai sair dali, no sentido de cumprir ou não o que foi de alguma forma solicitada. Mas é que ela não foi solicitada, ela foi só falada. Essa semana eu fiz uma escuta e um do grupo disse assim, nossa, estou muito mais leve agora, coisa boa.
E é isso, no outro dia já fui, toda a empresa já estava sabendo, né, o que tinha acontecido, no sentido, me escutaram. Né? Então, comunicar exige conexão. Conexão, é necessário conexão para ter uma compreensão. Para a gente ter uma conexão, é necessário escuta, espaço. Para ter escuta, a partir da escuta, vai ter o reconhecimento. A pessoa se sente reconhecida, tem um interesse por ela, porque vai ter um reconhecimento dos seus sentimentos e das suas necessidades. Então, a conexão ela é uma ponte na comunicação e ela pode ser realizada em qualquer relação. Isso que é o melhor. Né? Hoje de manhã, eu tenho pouco tempo, né? Mas enfim, hoje de manhã estava lá e meu marido tentando fechar a gaveta da pia, estava com problema, e ele, que droga isso aqui? E eu olhei para ele e disse assim, tu quer trocar essa pia por outra? E ele, sim, mas faz tempo que eu estou reclamando dessa pia. E ele está só reclamando da pia, ele nunca chegou e disse, vamos trocar a pia, o que tu acha da gente mudar aqui a cozinha? A gente comunica assim. Né? E daí eu, tá, né, tô indo para uma palestra CNV, vou tentar usar em casa, né, ver se o negócio está certo mesmo. Então, a experiência da escuta ela é um espaço de acolhimento e cuidado. Ninguém vira colaborador, né, uma palavra que a gente usa bastante, por decreto ou passe de mágica, né? Agora todos são colaboradores. É um ato realmente voluntário. Tem a ver com identificação, com sentimento de pertencimento, com vontade de fazer as coisas juntos. Agora, quem é que tem vontade de fazer as coisas juntos se não foi escutado? Se não compartilhou daquilo? Então, algumas perguntas que realmente eu me coloco e faço. O que vocês esperam que mude na relação com seu empregador? A empresa também é colaboradora do funcionário colaborador? O que isso implica? O que é determinante para a construção da confiança? E para os sentimentos pertencentes. A colaboração não se conquista comemorando, a colaboração se conquista escutando. Quem se sente escutado se sente relevante, pertencente, importante, se sente incluído. Então, o trabalho verdadeiramente colaborativo, engajado, ele requer uma construção de 2 pilares, que é a coragem e o desejo. No pilar da coragem reside a confiança. Escuto muito sobre confiança. O colaborador fala, não confiam em mim. O que ele quer dizer com isso? No pilar do desejo, a sensação do pertencimento. Eu preciso sentir que eu pertenço a isso para me entregar e estar engajado e vestir a camiseta. Então, perceber a qualidade da nossa escuta. O que está acontecendo dentro de você quando você escuta? E aí, o tipo mais comum, escuta para responder. É aquela pessoa que tu está falando e ela já está pensando na resposta. E se na frase tu já falou algo que ela não concorda, ela já, checkmate, né? Já lhe te diz algo porque ela tem que influenciar o teu comportamento. Entende que é bem diferente da influência lá no digital, né? Que talvez a gente consiga mais. No olho a olho é realmente mais complexo. A mente aberta, o tipo de escuta de mente aberta. Essa aí, eu estava lá fechadinha na minha sala, eu já fui lá abrir a janela. Por quê? Comecei a escutar e veio algo que eu não esperava ou que eu não concordo. E eu fico curioso para saber por quê. E aí eu fico lá investigando. Geralmente os pesquisadores usam dessa estratégia de escuta. E a escuta empática que a CNV trabalha. E que ela vai dar espaço, então, para essa escuta e perceber o sentimento do outro. E aí, o meu trabalho ele é realmente cotidiano e ganho quando, numa reunião ontem, um gestor olha para os outros gestores e diz, gente, vocês têm que escutar o colaborador. A equipe muda totalmente. E não é só sobre a empresa, escuta sobre a vida, sobre o que ele está passando. É incrível como isso muda. Um gestor falando, eu ali, chocada. Eu não estava acreditando. E aí, daqui a pouco, ele olha, vocês têm que escutar o sentimento do teu colaborador. E eu só disse, que lindo. Foi o que eu consegui produzir naquela hora. Porque é isso, quando a gente vai colocando isso em prática, a gente vai vendo realmente que é necessário conexões entre gestores e colaboradores, entre colegas, entre família, enfim, por aí vai.
Alguns tipos de abominável arte de não escutar os outros. Vocês já escutaram uma pessoa que daí é chamada do abominável clone, que é, se eu fosse você, aquele que tem resposta para tudo. Se eu fosse você, eu fazia isso e isso. Brigou lá com a esposa. Se eu fosse você, eu mandava flores. Dá super certo. Aquela coisa super tradicional, conservadora, se não dizer outras coisas, né? Então, se eu fosse você, meu querido, tu teria minha mãe, meu pai, a minha trajetória, e nesse momento da vida, tu estaria confuso sem saber o que fazer também. Não existe o se eu fosse você, tá? Abominável, meu pior é melhor. É aquele que, para ele, assim, ó, no quesito me ferrei, ele sempre ganha. Então, o meu carro quebrou, o meu capotou 10 vezes. Ele não dá espaço para escuta, percebam como a gente é assim? Vem uma coisa de, o meu é pior. Abominável e eu. Esse tu tá bem feliz, quer contar, eu fui para a Itália nessas férias. E ele vem, eu fui para a Itália, Noruega, qual outro país? Eu fui também, né? Ele sempre fez mais. Abominável homem BGE. Esse sabe todas das relações estatísticas e ele quer mostrar que tem sempre alguém pior que tu. Então, você sabe que... estou chateada, bati o carro. Né? Você sabe que apenas 6% da população mundial tem carros? Abominável incriminadora. Encerra sempre as frases, bem que eu te avisei. Essa aqui, sempre alguém na vida já escutou algum dia, né? Acha que fazendo isso vai te colocar para cima. Abominável homem muito empático. Esse é aquele que lê a pontinha do livro do Marshall Rosenberg, lá da CNV, e acha que está entendendo tudo da técnica e se preocupa mais com a técnica do que com a conexão. E é por isso que eu já faço contraponto aí. Não tento aplicar CNV em tudo na minha vida, não. Porque eu acho que isso tem que ser muito natural. Porque senão a gente também acaba virando um pouco robô. Então, oi, acabei de comprar essa bicicleta. E ele fala, você quer falar mais sobre esse lugar da pedalada? Com um olhar agregador, né, empático. Como se as coisas se dessem assim. Abominável Google Man. Esse tem a resposta para tudo. Né? Ele sabe tudo, ele já pesquisa ali na hora, enfim. Só que tem um problema nesse. Quando ele ocupa um lugar de liderança, seja de pai, de mãe, de diretora ou de diretora, ele não dá espaço para escutar mesmo. Ele é um líder que não escuta, e o líder que não escuta não consegue atingir resultado nessa equipe, pelo menos a longo prazo. Frequentemente, cotidianamente. Então, ele não abre espaço para falar. Então, falar para quê, né? Por que a gente tem que construir junto, então, gente? Porque quando as pessoas não se envolvem no processo, é muito provável que não consiga implementar aquele processo depois. Tá? Então, isso ocorre porque os envolvidos, por exemplo, na reunião, eles não se reconhecem como verdadeiros participantes, ativos e contributivos. Logo, então, implicados com a consequência dessa reunião. Eu lembro que teve uma hora ali que o Cláudio falou, construam junto, chamem a equipe para pensar, então, quem é a marca. Quando ele deu o exemplo. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de abrir essa possibilidade. Que medo que tem de abrir a possibilidade de construir junto e de escutar. Então, preste atenção, primeiro passo, prestem atenção como que acontece quando vocês estão escutando. Se vocês não sabem, o primeiro passo é realmente o silêncio. Lembrem, é a autoconexão. É parar, observar o teu sentimento e a tua necessidade, para daí sim abrir esse espaço para a conexão e para a empatia do outro. Então, com mente, com o coração e com a vontade aberta, gente, eu tenho certeza que você vai se surpreender do que pode nascer realmente dessa interação. E com isso, eu deixo meu muito obrigada e uma mensagem para vocês passarem o resto desse dia aqui aprendendo e compartilhando conhecimentos. Certo? Obrigada.